Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um Saúde Entrevista, dessa vez com um tema que é muito importante. Mais ou menos 5 ou 10% das mulheres sofrem ou vão sofrer com a síndrome dos ovários policísticos. Bom, eu sou Telro Preste, eu sou editor aqui da revista Saúde e ao meu lado está o Dr. Maurício Schein. Dr. Maurício é ginecologista, especialista em reprodução humana da Universidade de Santo Amaro e também do Grupo Huntington. Doutor, super obrigado por estar aqui hoje com a gente, viu? Boa tarde, Theo. Eu que agradeço por poder falar de um assunto tão frequente e que levanta tantas dúvidas para as mulheres. Boa tarde também para o pessoal do Face que está nos assistindo. E espero que a gente tenha um diálogo bem interessante hoje. Vai ser ótimo. Gente, ele deu a deixa perfeita aqui, o Dr. Maurício já começou bem, já me falou que vocês têm participação ativa aqui nessa transmissão. Eu estou aqui com o meu celular, basta vocês mandarem as perguntas pelos comentários que eu vou repassando aqui para o Dr. Maurício. Bom, mesmo antes da gente começar, a gente já deixou 2 cards no nosso Facebook pedindo para as pessoas fazerem perguntas, anunciando aqui que a gente ia fazer essa transmissão. E aí surgiram perguntas, doutor, mesmo do que é a síndrome dos ovários policísticos. Então, o senhor podia explicar para a gente o que a gente está falando, o que é o tema dessa transmissão? Não, claro, toda vez que a gente fala de uma síndrome, no fundo a gente está falando de uma doença, uma patologia que cursa com sinais e sintomas. Legal. No caso da síndrome do ovário policístico, os sinais e sintomas são relativos ao aumento dos hormônios masculinos, o que a gente chama em medicina de hiperandrogenismo. Legal. Então essa é uma síndrome que cursa com anovulação crônica, falta de ovulação e hiperandrogenismo, aumento dos hormônios masculinos. Essa é a definição clássica da síndrome de ovário policístico. E eu acho que já assim, até num primeiro momento, o que a gente pode falar, Theo, é que tem que tomar muito cuidado para não confundir síndrome do ovário policístico com simplesmente ter um ovário policístico. Olha. E a diferença entre ter o ovário policístico e ter a síndrome é muito grande, porque 20% das mulheres que fazem um ultrassom de rotina vão ter um ultrassom com imagem de ovários policísticos. Olha. E não necessariamente vão ter a síndrome. Como você disse na introdução, a síndrome é muito frequente, atinge 5 a 10% das mulheres em idade reprodutiva, mas não é tão frequente assim como Perfeito. a imagem ultrassonográfica. Então, ter só a imagem não quer dizer ter a síndrome como um todo. Legal. Quando o senhor fala da imagem, o que a gente está mostrando são vários cistos mesmo? É exatamente como a gente está falando de síndrome de ovário policístico, descreve exatamente o que é isso? Exatamente. Quando a pessoa com a síndrome do ovário policístico faz um ultrassom, nesse ultrassom ela vai ver um ovário grande com muitos pequenos cistos em sua volta. E é por isso que vem esse nome de ovários policísticos. Então essa imagem ultrassonográfica é muito característica da síndrome. E para falar a verdade não é nem obrigatória, quer dizer, Olha. tem mulheres que têm a síndrome e não têm essa imagem. Nossa. Então hoje o diagnóstico da síndrome ele é dado como critérios. Existem 3 critérios para o diagnóstico. Então é o critério do sinal clínico ou laboratorial do aumento de hormônios masculinos, o critério da imagem ultrassonográfica seria o segundo critério, e o terceiro critério é o critério da anovulação, que no fundo é traduzido como um período menstrual irregular. Perfeito. Então, se você tiver 2 desses 3 critérios, o que nós vamos fazer é excluir doenças muito semelhantes à síndrome do ovário policístico, e você tendo 2 desses 3 critérios, você talvez tenha de fato a síndrome. Legal. Bom, a Lucelena Martins faz uma pergunta muito interessante, já que a gente está discutindo dessas diferenças entre ovários policísticos e síndrome dos ovários. Ela fala que ela tem ovários policísticos, mas não sabe se tem a síndrome. A pergunta dela é quais sintomas ela deve ficar de olho e como é que ela consegue entender, então, essa diferença para ela, né? Legal. Então, assim, quais seriam esses sintomas? Os sintomas do aumento de hormônio masculino são nada mais do que pele oleosa, acne, queda de cabelo. Esses sintomas são muito clássicos. Agora, aquela mulher que tem um pouquinho a mais de hormônio masculino, um pouquinho a mais de androgênio, ela vai chegar a ter o que a gente chama de hirsutismo, que é o aumento da pelificação em locais hormônio dependentes. Por exemplo, aumenta um pouco o pelo aqui na região da face, na região da mama, tórax, axila, pubis. Então, esse aumento de pelos nessas regiões também é um sinal do hiperandrogenismo. E o outro sinal, que é até mais simples, mais fácil e mais corriqueiro, é a irregularidade da menstruação. Então, se você tem menstruações irregulares, com periodicidade que vai se alargando, quer dizer, ao invés de menstruar
a cada 28, 30 dias, começa a menstruar a cada 35, 40, 45 dias, às vezes até 2, 3 meses e às vezes para de menstruar. Esses são sintomas que, junto a essa imagem do ovário policístico, vão te dizer que você talvez tenha a síndrome. Perfeito. Bom, aqui a gente tem a Ângela falando de sintomas, vamos dizer, de uma consequência um pouco mais grave, mas que também, imagino que é bastante comum, ela fala de problemas para engravidar. A síndrome dos ovários policísticos é muito associada a isso, né, doutor? Sem dúvida, porque se a gente cursa com essa anovulação crônica, com a falta de ovulação, se a mulher não ovula, ela não engravida. E não engravida quer dizer infertilidade. Infertilidade é definida como aquele casal que tenta engravidar há 1 ano, sem método contraceptivo, tendo relações sexuais frequentes e bem distribuídas ao longo do ciclo e não consegue engravidar. Então, se essa mulher com ovário policístico não está ovulando, passa-se 1 ano e ela não engravida, quer dizer, sim, você agora tem infertilidade decorrente do ovário policístico. E o que a gente vai fazer nesses casos é um tratamento para indução da ovulação. Perfeito. Eu acho que vale só um recado aqui, gente, como a gente falou já de sintomas e acho que vai voltar a falar bastante do assunto, que, embora eles sejam muito importantes, acho que o contato com o profissional, quando você suspeitar de alguma coisa, é talvez a coisa mais importante a se fazer nesse momento, né, doutor Maurício? Não, sem dúvida. A gente fala, hoje tem informação em todo lugar, quer dizer, a gente está aqui para isso e é isso que é muito gostoso, mas consultar o profissional de saúde não começa a ser secundário, continua sendo a principal maneira de diagnosticar corretamente, não só, obviamente, a síndrome do ovário policístico, mas qualquer outra patologia. Perfeito. Bom, a Marcela está antecipando aqui a questão de tratamentos, que a gente quer falar um pouco mais para frente, mas só para a gente fazer um teaser aqui, né, doutor? Ela pergunta de anticoncepcional. O anticoncepcional ainda é o melhor tratamento para a síndrome dos ovários policísticos? O tratamento da síndrome, ele depende muito do que você quer naquele momento. Controlar as manifestações clínicas, o retorno da fertilidade, quer dizer, são coisas diferentes. Mas como na maioria das vezes o tratamento é para controle de manifestações clínicas, a pílula é sim o tratamento mais comum e muitas vezes até o mais efetivo para a síndrome do ovário policístico. O que existe é que são muitas pílulas no mercado e nem todas são ótimas para quem tem essa síndrome. Existem pílulas específicas com hormônios específicos que vão ser prescritos de maneira correta. Por exemplo, as pílulas, elas têm na sua maioria estrogênio e progesterona. Quase todas elas. A gente chama isso de pílulas combinadas. Mas essa progesterona tem efeitos que não são só contraceptivos. Algumas delas têm o efeito antiandrogênico. Então, nessa síndrome, cujo principal problema é o aumento dos androgênios, usar uma pílula que tenha o hormônio progesterona antiandrogênica é o ideal. Perfeito. Bom, gente, tem muita pergunta surgindo, a gente está tentando aqui acompanhar com vocês, mas não se irritem caso demore um pouquinho para vocês chegar a vez de vocês, tá, gente? Bom, a Senomaland está falando, talvez um caso, não sei se é clássico, mas é um caso que desperta provavelmente. Suspeita que ela diz que os pelos estão aumentando até na face e a menstruação está irregular. A gente falou, o Dr. Maurício falou faz pouco, isso são sintomas bem categóricos, né, doutor? Exatamente. Esses são bem categóricos de uma síndrome androgênica, que, na sua enorme maioria das vezes, é a SOP, ou seja, síndrome do ovário policístico. Mas nem sempre é SOP, tem que tomar cuidado, tem que fazer outros exames para descartar algumas síndromes que são muito parecidas e cursam com sintomas iguais. Então, a princípio, sim, você deve ter SOP, mas vamos confirmar. Então, procura seu médico, um profissional de saúde para fazer esse diferencial. Legal. Ainda nessa linha de coisas mais objetivas, a Elba está perguntando de uma jovem de 18 anos que tem pequenos cistos e que diz que o médico receitou um anticoncepcional por 6 meses. Ela tem também menstruação irregular a cada 2, 3 meses. É normal, né? Não é incorreto a princípio esse tipo de atitude, né, doutor? Não, a atitude está correta se ela tem de fato já esse distúrbio menstrual, já tem essa imagem no ultrassom. É muito provável que ela de fato já tenha a síndrome e é comum que meninas muito novas já tenham a síndrome. Olha. Acho que é importante deixar isso claro. Tem meninas de 13, 14 anos que já têm síndrome do ovário policístico. E prescrever pílula para essas meninas não é errado, quer dizer, pelo contrário, é muito correto porque quanto mais cedo ela controlar essas manifestações do ovário, menos consequências futuras ela vai ter. Perfeito. Bom, a Tatiana Ribeiro aqui, ela está perguntando se tem alguma relação de SOP da síndrome dos ovários policísticos com endometriose. Tem alguma coisa nesse sentido, doutor? Não, na verdade são patologias diferentes.
A única relação entre ovário policístico e endometriose é que ambas são doenças que causam infertilidade. A ovário policístico pela falta de ovulação. A endometriose, por ser uma doença inflamatória pélvica, por poder provocar aderências na pelve, pode distorcer a arquitetura das trompas, que é importante para a gravidez. Então, a endometriose é uma doença à parte, com muitas características interessantes do ponto de vista médico, mas que de fato não tem tanta relação com a síndrome do ovário policístico. Legal. Bom, a Ana Jéssica perguntou, dificulta a chance de engravidar, mas ela pergunta, é possível engravidar quando se tem a síndrome dos ovários policísticos? Não, sem dúvida. Quando a gente fala assim, anovulação crônica, não significa 100% dos ciclos menstruais você não vai ovular. Significa que talvez em 80% deles você não ovule. Mas uma vez que naquele mês você ovulou, você pode engravidar. E isso é bastante comum, porque tem mulheres que falam assim, eu não engravido porque eu tenho ovário policístico. Aí volta grávida e não era uma gravidez planejada. Entendi. Assim como acontece com a endometriose, que a gente citou agora. Eu tenho endometriose e o médico falou que eu não engravido. Não, é uma dificuldade, não quer dizer que você não engravida. Perfeito. Então, se você não pretende engravidar agora, o tratamento contraceptivo é necessário, mesmo com ovário policístico. Isso é bem importante justamente para, primeiro, claro, a gente está falando tem a gravidez indesejada, até porque também tem as doenças sexualmente transmissíveis. Sem aí dúvida, também, né, doutor? Claro. Legal. E aí associar sempre um método de barreira, como o preservativo, para não só evitar a gravidez, mas as doenças sexualmente transmissíveis. Legal. A Vanessa, ela falando assim, se pode tratar a síndrome com metformina. A metformina, gente, é um medicamento muito usado para o diabetes. Então, acho que aqui vale até um anexo, né, doutor Maurício, porque tem associação, né, de síndrome dos ovários policísticos com diabetes, ou estou enganado? Não, tem sim. A Vanessa entrou num assunto agora bastante interessante, porque a base da síndrome do ovário policístico, muitas vezes, é o aumento de insulina. Tá. Então, a síndrome tem uma fisiopatologia bastante diversa e hoje a gente diz que ela é multifatorial, mas a fisiopatologia mais bem conhecida é a de que a mulher, ou por um defeito nos receptores de insulina, ou por um aumento de peso, que é o mais comum, começa a aumentar a secreção de insulina para manter a sua glicemia normal. Então, isso é uma reação comum do corpo de todos nós. A gente aumenta o peso, aumenta o tecido lipídico. Perfeito. E com isso aumenta o que a gente chama de resistência periférica à insulina. Ou seja, eu preciso ter mais insulina para não ficar diabético. Entendi. E as pessoas, no geral, têm esse aumento de insulina. O que acontece? Quando essa insulina aumenta, não só ela vai mexer no metabolismo da glicose, mas ela vai também agir nos ovários, fazendo com que os ovários produzam mais desses androgênios. Então, quem é que produz os androgênios? Androstenediona, testosterona, o ovário. Estimulado, muitas vezes, pela insulina. Olha. Então, uma das maneiras de tratar o ovário policístico, e aí principalmente para quem de fato tem essa hiperinsulinemia, é usar a metformina. Metformina, embora seja uma medicação para pacientes diabéticos, tem uma ação de sensibilizar a insulina, ou seja, uma dose menor de insulina pode agir no seu corpo se você está usando metformina. E eu diminuindo essa dose de insulina endógena do nosso próprio corpo, eu diminuo a ação dela no ovário. Claro. Então a metformina, em alguns casos, é sim tratamento para síndrome do ovário policístico. Perfeito. A gente focou em diabetes aqui. Tem outras doenças cardiovasculares que estão ligadas à síndrome, doutor? Essa síndrome, ela leva a consequências, eu diria, de curto, médio e longo prazo. Legal. O que ela leva a longo prazo? Aquela mulher que passou a vida toda com a síndrome do ovário policístico, tratou poucas vezes essa síndrome. Normalmente ela tem uma tendência maior a aumento de peso. Entendi. Se ela aumenta de peso, a insulina aumenta ainda mais. Ela precisa cada vez de mais insulina para manter sua glicemia normal. Em determinado momento, com o passar dos anos, com o aumento da idade, é comum que o pâncreas, que é quem secreta essa insulina, não consiga mais secretar tanta insulina assim. E à medida que isso acontece, a glicemia sobe. O açúcar no sangue aumenta e ela então tem uma tendência aumentada a ter diabetes. Olha. Isso é uma consequência futura da síndrome do ovário policístico. Por que a gente diz também que aumenta o risco de doenças cardiovasculares? Porque, no fundo, essa jovem com síndrome do ovário policístico, se não tratada, é aquela mulher que, depois de alguns anos para frente, depois de 45, 50 anos, vai ter o que a gente chama de síndrome metabólica. Entendi. Aumento da gordura abdominal, hipertensão arterial, dislipidemia.
diabetes mellitus, e isso tudo aumenta o risco cardiovascular. Perfeito. Então é importante tratar a síndrome ainda na adolescência, na fase de adulto jovem, para justamente chegar numa fase mais avançada da vida, com mais saúde e menos consequências. Perfeito. O tratamento, então, ele não se resume só aos efeitos imediatos e nem tão pouco à questão da fertilidade, embora isso seja muito importante. Exatamente. Né? Os efeitos imediatos são esses que todos comentam. É o distúrbio menstrual, é o aumento da pilificação, do hirsutismo, acne, alopecia, que é a queda de cabelo, pele oleosa. Tudo isso é um efeito muito imediato do ovário policístico. Mas a gente tem que se preocupar mesmo com os efeitos futuros. E talvez o diabetes dos possíveis efeitos futuros seja um dos mais importantes. Legal. Bom, a Mari Lila faz uma observação que eu acho interessante. Ela fala que ela tinha ovários policísticos, se tratou com anticoncepcional, acabaram os cistos. Diz ela que nunca mais menstruou, já faz mais de 3 anos que não menstrua mais. E aí tem esse arremate, né? A pessoa que está se tratando com anticoncepcional, mas tem aquela vontade de engravidar. Como é que fica esse momento, doutor? Tem alternativa para essa questão? Como que vocês fazem, geralmente? Pelo que eu entendi, ela usava o anticoncepcional e aí parou o anticoncepcional há 3 anos e não menstruou a partir de então. Ela nem mencionou se parou, ela disse que nunca mais menstruou já faz mais de 3 anos, mas a gente pode trabalhar com essas hipóteses. Porque se ela parou o anticoncepcional e não menstruou, significa que, muito provavelmente, ela não está ovulando. Tá. E se ela não está ovulando, vai ser mais difícil engravidar. Perfeito. Então, sem dúvida, você precisa de um tratamento para induzir a sua ovulação e fazer você voltar a menstruar. O importante não é o menstruar, mas é que menstruar, muitas vezes, significa que você está ovulando. Entendi. E é isso que a gente quer. Legal. Bom, a Lucelena aqui está perguntando um pouco mais sobre o ultrassom. Primeiro, se o ultrassom é usado frequentemente para a síndrome dos ovários policísticos e o que ele consiste, na verdade, doutor? Como que a gente pode falar o que é esse exame? O ultrassom é um exame de imagem, né? Para as pacientes que já tiveram relação sexual, ele normalmente é feito via transvaginal, porque a visualização do útero e dos ovários é melhor. E para aquelas pacientes que nunca tiveram relação, ele é feito via abdominal. Perfeito. Esse é um exame de imagem gerado por ondas de som, daí que vem o nome ultrassom. E ele é importante porque à medida que eu consigo ver os ovários e identificar esses micropolicistos no ovário, isso passa a ser um daqueles critérios diagnósticos da síndrome. Lembrando que são 3, se eu tiver 2 desses 3, eu tenho a síndrome. Entendi. Então, para que eu saiba dos 3, eu preciso desse exame de imagem. E é aí que vem a importância desse exame, porque ele faz parte da nossa rotina diagnóstica. Legal. Bom, aliás, o doutor mencionou uma frase que até me chamado a atenção antes da gente começar aqui a transmissão. Ele falou micro, né, dos micropolicísticos, né, do síndrome dos ovários micropolicísticos. É a mesma coisa, viu, gente? Eu também estava meio com essa pergunta. Falei, será que é uma síndrome diferente? Estava conversando aqui com ele. São sinônimos, né? São sinônimos. Síndrome do ovário micropolicístico, síndrome do ovário policístico, é tudo a mesma coisa. Legal. Bom, a Márcia Ferreira aqui faz uma pergunta que a gente já chegou a tocar, mas só vou arrematar aqui com o doutor. Se é verdade que quem tem ovários policísticos pode engordar com maior facilidade? Isso é verdade, porque essa é uma síndrome que, na verdade, cursa com um grande erro metabólico. E esse erro metabólico, quando ligado àquele aumento de insulina que a gente comentou, te dá sim uma tendência ao aumento de peso. A insulina é um hormônio anabolizante, é um hormônio que faz você aumentar o peso, se não secretada de maneira correta. Nesses casos do ovário policístico, como ela é secretada de forma aumentada, existe sim uma tendência ao aumento de peso. Mas a gente não pode esquecer que para isso tudo existe também uma base genética. Ou seja, tem pessoas que têm de fato essa predisposição ao aumento da insulina, ao aumento de peso e ao ovário policístico. E tudo isso anda meio junto. Claro. Legal. Bom, a Thaís Oliveira aqui está perguntando se ela está se tratando com o cisto com metformina. A gente já chegou a tocar nesse assunto um pouquinho antes, mas pelo que a gente estava conversando aqui, Thaís, é ok, sim, vale a pena conversar com o seu médico sobre as opções, mas ela é sim um caminho, a metformina. E a Milene Ribeiro pergunta de queda de cabelo. Tem também relação, né, doutor? Ah, sim, sem dúvida, porque na verdade, se você notar, Milene, os homens costumam ter mais queda de cabelo do que as mulheres. E a gente chama isso nos homens até de alopecia androgenética. São essas entradas como a que eu tenho aqui. Então, na verdade, isso acontece porque a testosterona, que é um hormônio que nós homens temos mais do que as mulheres, se transforma num outro hormônio chamado dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona, lá nos nossos folículos pilosos do cabelo,
aumenta a chance de queda do cabelo. Perfeito. Então, as pacientes com ovário policístico também têm esse aumento da testosterona, de hidrotestosterona e, portanto, mais alopécia, que é a queda de cabelo. Legal. Bom, a Maria Gomes está perguntando aqui sobre dores. Ela tem muitas dores ao ovular. Pergunta se é normal, ela tem 49 anos, e o arremato tem a ver com a síndrome também dos ovários policísticos. Não, na verdade, se você está ovulando, muito provavelmente você não tem a síndrome. Lembrando que a síndrome faz com que você não ovule. Ter dor no período ovulatório é bastante comum. Tem mulheres que sabem exatamente o lado em que elas estão ovulando e o dia, porque elas sentem. O que é ovular? Você tem o seu ovário, nesse ovário cresce um que a gente chama de folículo, que nada mais é do que um cisto que vai crescendo. E esse cisto se rompe para sair o óvulo. Tem mulher que sente, de fato, essa rotura do cisto. Então, sentir a ovulação não é um problema. Tá. E até te diria mais, se você tem 49 anos e ainda sente a sua ovulação, isso é muito bom. Quer dizer que se você tem um bom ovário, ainda produz muito hormônio e talvez não esteja tão perto da menopausa. Legal. Bom, a Daniela está falando que ela tem SOP, fez uso de anticoncepcional por 10 anos, há 1 ano ela parou de tomar e diz que o ciclo dela é relativamente regular. O que não aconteceu, segundo ela, com outras tentativas de pausa de anticoncepcional. Significa que a síndrome está controlada, doutor Maurício? Como é que é esse momento de que parece que as coisas estão boas e a gente começa a parar o anticoncepcional? Isso é muito bom, Daniela. Na verdade, pode ser que de fato a síndrome esteja assim controlada e o seu metabolismo ovariano esteja normal. Ou seja, você está ovulando e os seus hormônios estão sendo produzidos de forma correta. De qualquer maneira, a gente só saberia disso depois de uma avaliação mais minuciosa. Agora, clinicamente falando, sim, parece que você usou anticoncepcional por muitos anos, manteve o seu ovário em repouso por muitos anos e agora, quando você parou, esse estímulo que existia para a síndrome não existe mais. Perfeito. A pergunta que muito leitor da saúde sempre faz para qualquer questão, doutor Maurício, tem cura para a síndrome dos ovários policísticos? Como é que a gente lida com essa palavra, né, que chama sempre a atenção? É sempre difícil falar em cura quando a gente fala dessas doenças metabólicas. Porque, na verdade, muitas vezes o gatilho inicial continua lá. O que é o gatilho inicial? Às vezes é a tal da predisposição, a tal da base genética. Isso a gente não vai mudar. Perfeito. Então, se a gente puder falar em cura, eu te falaria assim, claro, existe tratamento. Pode ser que ao acabar o tratamento você não tenha mais o ovário policístico? Pode. Principalmente com o avançar da idade. Então, se a gente for falar em cura, eu te falaria assim, depois da menopausa, curou. Ninguém tem ovário policístico depois da menopausa. Entendi. Né? Porque a função do ovário acaba. Acabou, exatamente. Doutor, a gente está falando então de um caso que foi controlado, que é uma boa notícia. Por outro lado, tem os casos, vamos dizer, mais refratários, o tratamento mais difíceis. Como é que a gente pensa nisso hoje em dia? Não, sem dúvida. Tem casos mais difíceis e esses são os casos onde o tal do gatilho inicial muitas vezes não foi controlado. Exemplo, aquela paciente com ovário policístico e obesidade. Tá. A obesidade dificulta a cura do ovário policístico. Então, se você tem aumento de peso, perder 10% do peso muitas vezes cura a síndrome. Entendi. Isso é bastante importante. Olha só. Estilo de vida, para quem tem síndrome de ovário policístico, é muito importante. Exercício, dieta adequada, emagrecimento, tudo isso faz com que você previna aquelas consequências que a gente comentou, da diabetes, doença cardiovascular, doença metabólica, e faz muitas vezes que você, mesmo agora jovem, cure seu ovário policístico apenas com um estilo de vida mais saudável. Legal. E tem algum momento, doutor, em que a paciente vai ter que pensar numa fertilização in vitro, alguma coisa diferente por causa da síndrome? Como que vocês estão lidando com isso também? Isso funciona da seguinte maneira. Quando a paciente pretende engravidar e ela para aquele anticoncepcional, nós vamos ver o que aconteceu. Se ela voltou a ovular, se ela está sem ovular, como é que está a vida dela. Passou 1 ano, ela não engravida, então agora a gente está de frente a uma paciente com ovário policístico e infertilidade. Perfeito. Quando a gente fala de infertilidade, a gente vai ver, obviamente, não só a mulher, mas o casal. Porque às vezes a gente está preocupado aqui com o ovário policístico, começa a fazer ela ovular e etc, ela não engravida, quando a gente vai ver, era o marido dela que tinha um problema também. Entendi. Então, quer dizer, tem infertilidade, e infertilidade não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só uma dificuldade para engravidar. Se isso acontece, procure um especialista, porque ele vai investigar não só o seu ovário policístico, mas outras causas de dificuldade de gravidez, para daí estabelecer o melhor tratamento. Quando a gente está falando de um problema ovulatório, o tratamento muitas vezes é bastante simples. Com medicações, a gente induz
a ovulação dessa mulher e consegue até acompanhar com ultrassom essa evolução da ovulação e dizer para ela, olha, você vai ovular depois da manhã, tem a relação naquele dia. A gente chama isso de coito programado ou namoro programado. Quer dizer, a gente diz para ela, ó, você vai ovular na quinta-feira, tem a relação na quinta-feira. Haja personalização. Agora, vamos dizer que ela não engravida dessa maneira. Isso pode acontecer. Então, nós vamos partir para um tratamento de complexidade um pouquinho maior. Entendi. Inseminação intrauterina, fertilização in vitro. Tem mulheres que têm ovários bastante resistentes a esses indutores da ovulação. Ou seja, eu dou os indutores mais simples, mas ela não ovula. E nesses casos, quando eu preciso aumentar a dose dos medicamentos, existe um risco de que ao invés dela ovular 1, 2 óvulos, ela ovule, por exemplo, 5, 6, 7 óvulos. E aí vai ser perigoso engravidar de uma gestação múltipla. Entendi. Então, nesses casos, precisa fazer uma fertilização in vitro, porque aí eu retiro os óvulos do ovário, fertilizo no laboratório, formo os embriões no laboratório e a gente pode escolher quantos embriões vão ser colocados no útero. Perfeito. Quando eu digo escolher, eu estou querendo dizer controlar. Então, ao invés dela ovular 6, 7 e correr um grande risco de gestação múltipla, bom, tudo bem, a gente pode formar 6, 7 embriões, mas a gente vai transferir para o útero, de repente, só um. Perfeito. E isso, então, fica controlado. E, ou seja, o recado é, existem soluções para os diferentes casos, né? Acho que tem uma coisa importante aí de buscar esse auxílio, buscar auxílio especializado de quem sabe lidar com o assunto, para tentar justamente resolver de acordo também com suas próprias questões. Cabe até reforçar uma coisa que o Dr. Maurício falou há um tempinho atrás, que também não é porque a síndrome dos ovários policísticos dificulta a gravidez que ela inviabiliza. Existem muitas gravidezes indesejadas em mulheres que têm a síndrome e por isso acabam nos protegendo como deveriam, né? Perfeito. Então, para quem estiver nos assistindo agora e que estiver enfrentando uma dificuldade para engravidar, eu poderia dizer para você que, assim, de tudo que a gente tem que pode levar à infertilidade, talvez o mais fácil de tratar seja a síndrome do ovário policístico. Então, embora seja, sim, um problema que, na enorme maioria das vezes, tem tratamento. Legal. Sobre esse assunto, a Rose Nolasco, ela falou que no caso dela, ela fez tratamento para engravidar, mas não conseguiu, diz ela que desistiu. Que usa um remédio de 2 em 2 meses e vai fazer 30 anos. Pergunta se isso pode prejudicar, se no futuro ela pode voltar a ter chance de engravidar. Você tem alguma luz para falar para ela? Não, na verdade, se você ainda tem 30 anos, eu te diria não desista. Né? Os tratamentos para gravidez, eles nem sempre são assertivos numa primeira, segunda, terceira vez. E como eu disse, são muitos tratamentos e que aumentam a sua complexidade e também a sua eficácia. Então, não desista. Se você ainda tem 30 anos, você tem sim uma boa chance de engravidar com tratamento. Não deixe isso para depois dos 35, porque a sua chance vai cair gradativamente, mesmo fazendo uma fertilização in vitro. Perfeito. Então, esse é o momento. Bom, doutor Maurício, a coisa está fazendo tanto sucesso aqui que a gente tem uma pessoa do Paraguai aqui mandando perguntas. Obrigado, viu, SJ Riveiros. E ela, a pergunta dela é, ela tem síndrome dos ovários policísticos e pergunta que se um dos sintomas é que o período menstrual dure mais de 7 dias, ou se ele se estenda. Isso pode acontecer nesse caso? O período de sangramento. Exato. Pode, isso pode acontecer sim. Bom, vou responder em português. Na verdade, a mulher com ovário policístico, ela muitas vezes, por ter esse distúrbio ovulatório, tem os distúrbios menstruais. O mais comum, como eu falei no começo, é aumentar a periodicidade. Mas uma vez que ela menstrua, também é comum que o endométrio é aquele tecido que reveste a camada interna do útero e que descama na menstruação. É muito comum que a mulher com ovário policístico, por ter muito hormônio, por ter o que a gente chama de hiperestrogenismo, prolifere demais o endométrio. E quanto mais prolifera esse endométrio, mais sangramento vai ter no período menstrual. Então, isso é bastante usual, sim. Perfeito. Bom, tem uma pergunta que eu acho que é muito interessante da Camila de Mello. Ela fala se resistência à insulina é causada pela síndrome do ovário policístico ou o inverso. Se é a síndrome dos ovários policísticos que causa, né? Enfim, se a gente consegue inverter essa lógica. Essa pergunta é ótima, porque a gente também não sabe. Então, assim, quando a gente atende uma mulher que tem a resistência à insulina, a gente não sabe o que veio primeiro. Se foi a resistência à insulina e aí ela desenvolveu o ovário policístico, ou se por ter o ovário policístico aumentou a resistência à insulina e foi ficando cada vez pior. Essa doença muitas vezes
assim, de forma metabólica, funciona como uma bola de neve. Uma vez que você altera um sistema, esse sistema vai se autoalimentando de forma que você não sabe o que veio primeiro. Entendi. Então, a sua pergunta é ótima, mas é difícil de responder. A gente realmente, em alguns casos, não consegue determinar o que surgiu antes. Camila já pode virar cientista, então. Já. Faz as perguntas certas. Legal. Bom, tem uma questão que eu acho que é importante também, que algumas pessoas estão falando de cirurgia. Existe cirurgia para síndrome também, doutor? E se usa com frequência? Não, na verdade, até existe cirurgia para síndrome, mas esse é guardado como um tratamento bastante alternativo para a síndrome do ovário policístico. O que eu quero dizer com alternativo é que, por essa ser uma síndrome endocrinológica, que mexe com a parte hormonal, com a parte metabólica, com essa questão de ovulação, o tratamento geralmente é clínico. Agora, existem casos em que a gente sabe que, por exemplo, numa eventual cirurgia de videolaparoscopia, cauterizar aqueles policistos do ovário significa queimar aqueles cistos, pode queimar células que produzem esse aumento dos androgênios. Perfeito. E aí é comum que essa mulher, por exemplo, por 4 a 6 meses, volte a menstruar, volte a ovular e diminua seus sintomas. Mas o que acontece 6, 7, 8 meses depois é que tudo volta como era antes. Entendi. Então, esse é um tratamento realmente chamado hoje de alternativo. Não é a primeira, a segunda, a terceira opção, mas sim, até existe um tratamento cirúrgico. Legal. Não é normalmente o recomendado. Perfeito. Bom, a Alice Vasconcelos aqui fez alguns comentários, vou tentar resumi-los aqui, doutor. Ela fala que ela tem trombofilia, tem 38 anos, sente que tem pele seca e eu não sei se ela tem ou se pergunta se pode ter ovários policísticos por causa dessas questões. Bom, na sequência, como uma segunda questão, ela fala que por ter a doença, ela tem medo de os remédios que ela toma interferirem com os hormônios e afetarem a chance dela menstruar. Tem alguma relação, alguma complicação dos pacientes que têm trombofilia e chegam com uma síndrome? Existe alguma relação nessa questão? Não, na verdade não existe relação entre a trombofilia e a síndrome. Tá. A questão é que ter trombofilia significa ter uma predisposição aumentada à trombose, à formação de trombos. Tá. E toda pessoa que tem uma trombofilia, ela fica, por exemplo, impedida de usar um anticoncepcional, que é um dos tratamentos mais comuns para a síndrome. Então, se existe alguma relação, é a relação de que é mais difícil tratar alguém com síndrome do ovário policístico e trombofilia, porque o arsenal terapêutico fica reduzido. Claro. Eu não posso dar hormônio para quem tem trombofilia, senão ela tem uma tendência aumentada a fazer a trombose. Agora, eu te diria assim, tem outros tipos de tratamento, de fato o arsenal fica diminuído, e aí tem que pensar em metformina, mudança de estilo de vida, emagrecimento, exercício físico, quer dizer, a gente tem que ir para uma outra linha não hormonal de tratamento. Legal, tem menos o que fazer, mas ainda tem o que fazer Exatamente. nesse sentido. Perfeito. Bom, a Vanessa Takata, ela pergunta sobre dieta low carb e síndrome do ovário policístico, se tem alguma relação, alguma evidência desse lado. E bom, depois a gente pode falar um pouco do estilo de vida, que eu acho que é bem importante. Na verdade, hoje tudo se fala em dieta low carb, né? Quer dizer, dieta low carb a gente sabe que vai causar emagrecimento e, como a gente falou desde o começo, emagrecimento é sempre bom para a síndrome do ovário policístico. Agora, não precisa necessariamente ser uma dieta low carb, o que precisa é ser uma dieta balanceada e, no geral, se a pessoa de fato tiver um aumento de peso, o low carb vai ajudá-la a emagrecer. Então, eu diria que a dieta para o ovário policístico, ela só tem que ser restritiva em calorias se de fato existe um aumento do peso. Se esse aumento não existe, ela não precisa ser restritiva em calorias ou com baixo nível de carboidratos. O que precisa é que essa pessoa coma mais alimentos ricos em fibras, leguminosas, poucas gorduras poliinsaturadas. Quer dizer, uma alimentação saudável, com bom senso, e alimentos geralmente de baixo índice glicêmico também vão ajudar. E isso acho que qualquer boa nutricionista pode orientar muito bem. Mas eu acho que sim, a dieta faz parte também desse arsenal terapêutico.
Perfeito. E aqui a gente está falando da questão do tratamento, que é muito importante. O doutor Maurício falou do combate à obesidade, de todas essas questões do exercício físico. Agora, do ponto de vista preventivo, existe alguma coisa, doutor? A pessoa que tem os hábitos balanceados pode, de certa forma, essa mulher pode diminuir o risco de desenvolver a síndrome dos ovários policísticos? Não, se essa pessoa já tem um estilo de vida bastante saudável, não tem aumento de peso e etc., ela não tem mais como prevenir a síndrome. Tá. Se essa síndrome acontecer com ela, muito provavelmente é porque ela não é decorrente desse aumento de insulina ou muitas vezes da obesidade. Legal. E sim pelo que a gente chama de um defeito hipotalâmico hipofisário. Ou seja, aí a gente já está falando de um desbalanço hormonal a nível cerebral, Tá. que faz com que a sua hipófise, que é quem secreta os hormônios para o ovário, secrete mais de um hormônio chamado LH, hormônio luteinizante. O LH, ele também, como a insulina, age no ovário, produzindo mais hormônios masculinos. Então, como eu disse, a causa é múltipla. E talvez no seu caso, a gente não tenha como prevenir se você já tem um estilo de vida saudável. Perfeito. Bom, gente, atrás das câmeras, eu esqueci de apresentar, está o André Bernatti, ele é repórter da Revista Saúde, e eu estou vendo ele anotando bastante coisa aqui, porque ele justamente me ajuda a não deixar perder perguntas aqui que vocês fizeram. André, tem alguma coisa que eu deixei pular aí? Sim, teve uma pergunta da Paloma Guimarães, ela acabou de fazer, na verdade, que ela fala que ela toma anticoncepcional como tratamento para a síndrome dos ovários policísticos por muito tempo, e fala que a síndrome persiste. É bom ela ir procurar outro tratamento? Eu não sei, Paloma, se é procurar outro tratamento, se é trocar o anticoncepcional, mas de qualquer maneira, você sem dúvida precisa de uma avaliação, muitas vezes até laboratorial, dosar o seu perfil androgênico, testosterona, androstenediona, sulfato de dihidroepiandrosterona, 17-hidroxiprogesterona, insulina, SHBG, quer dizer, a gente tem uma série de exames para fazer. Mas se o anticoncepcional não está funcionando para você, procure seu médico, porque ele precisa te dar um tratamento talvez mais efetivo. Perfeito. Gente, a gente está caminhando para o fim aqui da nossa transmissão, mas eu só queria fazer uma pergunta que Thaís... Aliás, vou fazer duas rápidas aqui. A Mônica perguntou se musculação pode ajudar a controlar a síndrome dos ovários policísticos, e a Thaís Silva fala que tem hormônio masculino alto, diz que tem muita acne pelo no corpo e teve cistos. E pergunta se no caso dela o anticoncepcional é o melhor tratamento. Eu não sei se é tão fácil fazer esse tipo de recomendação aqui, né, com essa distância, mas enfim, faço as duas perguntas para você. Eu acho que o aumento de massa magra é sempre bem-vindo, né? Legal. Se você aumenta a massa magra, em contrapartida você diminui massa gorda. Então, o aumento de massa magra, sem dúvida, vai ajudar na síndrome. Perfeito. E também é verdade que fazer musculação está ligado a essa gama de medidas do estilo de vida que vão te fazer bem para todas as outras doenças, não só a síndrome do ovário policístico. Então eu te recomendaria que sim, aumente a massa magra, não vai te fazer mal de maneira alguma. Já para outra pergunta, né, quer dizer, em que ela tem aumento de acne, polioriosa, Thaís, talvez você precise do anticoncepcional. Agora, claro que sem uma avaliação mais individualizada, a gente não vai poder te recomendar isso de uma maneira formal, mas é muito provável que o anticoncepcional te ajude bastante a controlar esses sintomas. Perfeito. Bom, gente, eu anunciei aqui que estava no final, a Milene já falou que pena, tem muita gente elogiando, a transmissão está realmente muito bacana, mas infelizmente a gente precisa desligar, gente. Então, primeiro eu queria agradecer muito para o senhor, viu, doutor Maurício, por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Theo. E posso dizer para a Milene, enfim, para quem estiver interessado, quem quiser fazer mais perguntas, pode entrar no meu Instagram, dr.mauriciochein. Eu posso ajudar no que for preciso e estamos à disposição. Perfeito. Só para não deixar, o nome dele está escrito direitinho aí na nossa página, mas só para não ter qualquer erro aí, para achar o Instagram dele bonitinho, é Maurício, como se escreve, o Chein é C-H-E-H-I-N de navio, correto? Perfeito. Então é isso mesmo. Bom, gente, muito obrigado. Aproveita só para dar um último recado, verdade. Eu falei duas coisas. A última coisa é, na quinta-feira, já nos próximos dias, na verdade, a Revista Saúde, a nova edição já vai estar nas bancas, então vocês podem ficar de olho. O tema vai ser a vitória contra o câncer. Essa é a chamada da capa. Ela é intrigante, prometo para vocês. Bom, eu acho que é isso. Então, um abraço. Obrigado a todos vocês, gente. Tchau, tchau.